Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 5 histórias reais assustadoras que aconteceram ao se hospedar em um Airbnb. Deixe seu like e se inscreva no canal. Durante as férias de verão, depois do meu segundo ano de faculdade, eu e meus amigos decidimos fazer uma viagem. Éramos 3, eu, Juliana e Marcos. Marcos e eu dividimos o apartamento, mas Juliana morava com outras pessoas. Depois de debatermos, decidimos ir para a praia. Morávamos no interior, então era uma viagem de quase um dia inteiro de carro para nós. Marcos e eu encontramos um Airbnb que parecia perfeito. Era uma casinha charmosa em um bairro tranquilo, e o preço estava dentro do nosso orçamento para uma estadia de 3 noites. Havia apenas 2 quartos, mas a sala de estar tinha um sofá-cama, então um de nós teria que se contentar com isso. Arrumamos nossas malas e partimos. A viagem foi longa, mas nos divertimos. Eu dirigi a maior parte do caminho, pois usamos meu carro. Então, quando chegamos lá, eu estava bastante cansado. Chegamos no início da noite, com o sol baixo no céu. Marcos tinha a rota aberta no celular e, quando chegamos perto da casa, ele nos apontou. Quando estacionamos o carro, havia um homem parado na varanda. A maioria dos anfitriões deixa as chaves em uma caixa de segurança, mas parecia que esse cara fazia as coisas do jeito antigo. Depois de estacionar o carro, fomos até lá e nos apresentamos. O nome do proprietário era Jorge, e desde o início algo parecia estranho nele. Era um homem de meia idade, com uma energia nervosa. Ele nos cumprimentou com um sorriso forçado e nos levou rapidamente para dentro. Enquanto nos mostrava a casa, ele ficou observando a gente de perto, comentando sobre detalhes irrelevantes. Jorge insistiu em nos mostrar absolutamente tudo sobre a casa. Por exemplo, ele nos mostrou como ajustar a temperatura da geladeira, nos levou ao porão e mostrou como reiniciar o aquecedor da água caso parasse de funcionar, até mesmo nos mostrou o quadro de disjuntores e como consertá-lo. Nunca na minha vida precisei fazer nada disso, então qual era a chance de precisar fazer tudo isso em um único final de semana? Sua presença nos deixou todos desconfortáveis, e ele ficou por mais de 1 hora depois que chegamos lá. Eu estava com muita fome, mas eu estava tentando ser educado, então apenas fui com o fluxo. Depois que Jorge finalmente saiu, desempacotamos e saímos para comer alguma coisa. Quando voltamos, ficamos apenas sentados na sala de estar, conversando. Juliana e Marcos tinham reservado os 2 quartos primeiro, então fiquei dormindo na sala de estar. A casa era aconchegante e bem mobiliada, pequena, mas confortável o suficiente para alguns dias. O próximo dia passou sem incidentes. Exploramos a cidade e aproveitamos algumas comidas locais e depois voltamos para casa à noite para relaxar e sair. Nenhum de nós estava realmente afim de festa, então principalmente saímos durante o dia e passávamos as noites relaxando. Marcos tomou um pouco de sol demais, então ele não queria fazer muita coisa na segunda noite. Enquanto estávamos sentados na sala de estar conversando, a energia de repente acabou. Foi abrupto e me assustou. Tínhamos a TV ligada ao fundo, mas estavam realmente apenas conversando e relaxando. Corremos para pegar nossos celulares para ver se era um blackout. No entanto, quando olhei pela janela, notei que as luzes da rua ainda estavam acesas e as outras casas do bairro ainda estavam iluminadas. A nossa era o único lugar que estava no escuro. Supusemos que fosse um fusível queimado ou algum problema no circuito. Então rimos, percebendo que o tour de Jorge poderia ter sido útil afinal. Descemos até o porão e encontramos o quadro de disjuntores. Assim que olhei para ele, pude ver que nenhum dos interruptores estava desligado. Fui o único que prestou atenção na lição de Jorge, então os outros 2 não sabiam o que fazer. Sem saber o que mais fazer, voltamos para cima. Sentamos no sofá e conversamos sobre isso. Marcos queria ligar para Jorge, mas Juliana não queria incomodar. Já estava tarde e não queríamos passar por outra palestra dele. Decidimos ligar para ele de manhã e esperávamos que ele consertasse enquanto estivéssemos fora da casa. Sentamos conversando por mais meia hora e quando eram 11 da noite, houve uma batida na porta. Fui atender e, para minha surpresa, era o Jorge. Ele estava lá com um sorriso no rosto. Ei, só estava passando de carro e vi que a energia estava cortada, disse ele. Obrigado, mas vamos lidar com isso de manhã, eu disse a ele. Juliana, que estava atrás de mim, sussurrou. Isso é realmente estranho. Como ele saberia que a energia estava cortada, a menos que ele tivesse algo a ver com isso? Juliana estava certa. Parecia muito estranho que ele aparecesse naquele momento exato.
especialmente porque não tínhamos entrado em contato com ele. Ele não teria como saber só passando de carro. De qualquer forma, só porque as luzes estavam apagadas não significava que a energia estava cortada. Acho que se ele soubesse que a casa tinha um circuito ruim, talvez estivesse esperando por isso. Mas por que ele ficaria apenas esperando lá de fora da casa o tempo todo? Era estranho e não queríamos deixá-lo entrar. Ele ficou ali por alguns momentos fazendo uma conversa fiada que parecia forçada e desnecessária. Todos nós queríamos que ele fosse embora, e depois de alguns minutos desconfortáveis, ele finalmente saiu. Depois de fechar a porta, nos reunimos discutindo a situação. Todos concordamos que parecia que Jorge tinha cortado a energia para talvez criar uma desculpa para aparecer. Discutimos o que fazer, se confrontá-lo, chamar a polícia ou simplesmente ir embora. No final decidimos que Jorge era estranho, mas provavelmente era inofensivo. Ficamos acordados por mais 1 hora e depois fomos para a cama. Eu abri o sofá-cama na sala de estar e os outros dois foram para os quartos. De manhã, quando levantei, dei uma olhada ao redor e fui para a cozinha. Foi então que notei que a energia tinha voltado. O relógio do micro-ondas estava piscando 0 horas, como se precisasse ser redefinido. Juliana e Marcos levantaram logo depois. E estávamos meio aliviados que não teríamos que lidar com isso mais. No entanto, quando vi Juliana, parecia que ela tinha visto um fantasma. Ela segurava um pedaço de papel na mão direita e me entregou. Dizia: "Acabei de vir consertar a energia." Assinado, Jorge. Juliana me disse que encontrou em cima da mesa ao lado da sua cama. E ela tinha certeza de que não estava lá na noite anterior. Não preciso dizer que ficamos todos realmente assustados, especialmente a Juliana. O que diabos o faria pensar que estava tudo bem fazer isso? Consertar energia era uma coisa, mas entrar no quarto de Juliana enquanto ela estava dormindo era completamente inaceitável. Ainda não sei se ele realmente era perigoso, talvez extremamente desajeitado socialmente, ou talvez ele fosse um verdadeiro psicopata. Não podíamos arriscar de qualquer maneira. A última noite da nossa viagem foi passada em um hotel. Não era o que planejamos, mas estávamos apenas aliviados por sair daquela casa. Relatamos o incidente ao Airbnb, explicando nossas preocupações sobre a falta de energia e o comportamento estranho de Jorge. Eles pediram desculpa e nos ofereceram um reembolso, o que aceitamos prontamente. Voltamos para casa ainda um pouco assustados com toda a situação. Decidimos que seria melhor esquecer dessa viagem e seguir em frente, mas a experiência nos deixou um pouco mais desconfiados em relação a reservar hospedagens pelo Airbnb no futuro. Felizmente, nunca mais ouvimos falar de Jorge e esperamos que nossa experiência o tenha feito repensar suas ações. Aprendemos uma lição valiosa sobre confiar em estranhos e sempre confiar em nossos instintos quando algo parece errado. No final das contas, estamos gratos por termos saído daquela situação assustadora sem nenhum dano real. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu administro um Airbnb e tenho algumas histórias malucas. Meus pais compraram essa casa de 2 andares como investimento, e eu moro no primeiro andar. O andar de cima havia sido convertido em um apartamento com 2 quartos, o qual eu gerenciava. Era uma boa combinação. Eu conseguia ficar de olho na propriedade para os meus pais e eles me deixavam morar embaixo por um aluguel bem baixo. Às vezes até ficava de graça, dependendo de quantos hóspedes vinham, mas isso era raro. O lugar tinha uma entrada única que tanto eu quanto os hóspedes usávamos. Havia um corredor compartilhado onde ficava a lavanderia, e havia uma porta pesada para a minha parte e uma escada que levava ao apartamento de aluguel no andar de cima, que também tinha sua própria porta com tranca. O apartamento de cima estava indo bem. Geralmente tínhamos um fluxo constante de hóspedes, a maioria deles turistas. Eu morava em uma cidade tranquila nas montanhas, e o lugar estava lotado no inverno por causa da temporada. No verão também era um bom local, mas ficava mais tranquilo. Conheci todo tipo de pessoas interessantes, e na maior parte foi uma experiência positiva. No entanto, aconteceram algumas coisas nos últimos anos que eu preferia não repetir. Já vi praticamente de tudo. Pessoas destruíram o lugar algumas vezes. Teve barulho tão alto que os vizinhos chamaram a polícia. Alguém até jogou uma cadeira pela janela uma vez. Felizmente, o Airbnb é bastante bom em nos reembolsar por esse tipo de coisa. Mesmo depois de passar por tudo isso, uma noite se destaca para mim. Era uma sexta-feira à noite, e eu tinha acabado de terminar de limpar depois do jantar.
ouvi algum barulho lá em cima, o que não era incomum, já que eu tinha um hóspede hospedado. Era um viajante solo e parecia amigável quando fez check-in. Não pensei muito nisso e me acomodei na sala de estar para assistir um pouco de TV. Era incomum ver uma pessoa sozinha, já que o nosso lugar era grande o suficiente para pelo menos 3 quartos e um sofá-cama na sala de estar. Havia hotéis na cidade que teriam sido mais baratos, então geralmente recebíamos grupos de pelo menos 2. Era temporada de verão, então nossos preços eram um pouco menores do que no inverno. Ainda era cerca de R$ 150 por noite, porém. Conforme o tempo passava, o barulho lá em cima ficava mais alto. Eu conseguia ouvir música e o som de alguém falando, embora meio arrastado, já que ele estava sozinho. Não tinha certeza com quem ele estava falando. Talvez conhecesse alguém na cidade ou talvez estivesse no telefone. Parecia que o hóspede tinha bebido, provavelmente um pouco demais. Considerei subir para pedir para ele ficar quieto, mas decidi contra. Não queria ser o anfitrião controlador e imaginei que ele eventualmente se acalmaria. Mas então, por volta da meia-noite, as coisas pioraram. Eu estava na cama ainda acordado quando ouvi passos pesados descendo as escadas do Airbnb. Em seguida, ouvi batidas altas na minha porta. Sentei na cama e as ouvi. As batidas continuaram e eu me levantei para verificar o que estava acontecendo. Sabia que era meu hóspede e esperava poder convencê-lo a ir para a cama. "Quem é?" chamei. Ele estava falando arrastado, mal coerente, mas consegui entender o suficiente. Ele estava exigindo para ser deixado entrar. Confuso e alarmado, disse a ele que esta era minha residência privada e que ele precisava voltar lá para cima. Mas ele não queria ouvir. Continuou gritando e batendo na porta com mais força. Suas palavras estavam confusas e incoerentes. Obviamente não abri a porta, mas também não consegui simplesmente ir dormir. Não sabia do que ele seria capaz naquele estado. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Já tive que ligar para eles algumas vezes antes, então avisei que era um hóspede indisciplinado e pedi para que enviassem alguém. Eles me disseram que os policiais estavam a caminho e para ficar na linha enquanto isso. As batidas continuaram e dessa vez olhei pelo olho mágico. Vi o cara parado lá, seus olhos estavam vermelhos e ele não estava usando uma camisa, mas a pior parte era que, enfiado em suas calças, eu podia ver uma arma. Eu afastei da porta sem ter certeza do que ele faria se conseguisse entrar. Eu estava sozinho e a ideia de enfrentar um homem bêbado, armado e furioso não era algo para o qual eu estava preparado. Corri para o meu quarto e fechei a porta. Nem sequer tinha uma tranca. Cerca de 5 minutos depois, a polícia chegou e levou o cara embora. Depois de um tempo, um dos policiais desceu e explicou que o hóspede estava extremamente intoxicado e que foi levado para a delegacia para passar a noite. No dia seguinte, a polícia me ligou e descobri mais detalhes perturbadores. Acontece que o cara tinha antecedentes criminais e não estava autorizado a possuir uma arma de fogo. Sua arma não estava registrada e provavelmente foi comprada no mercado negro. Ele tinha passado por roubo à mão armada, além de arrombar casas. Isso parecia fazer sentido, eu acho. Aquela noite era apenas um velho hábito para ele. Por pouco não fui assaltado por um dos meus próprios hóspedes. Foi a pior coisa que me aconteceu até agora. Quando subi ao apartamento para verificar os danos, surpreendentemente não estava tão ruim assim. Havia algumas garrafas de bebidas vazias e algumas bebidas derramadas, mas já tinha visto coisas muito piores. A bagunça não era um problema. No entanto, não apreciei a tentativa de arrombamento. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu costumava morar em um condomínio no centro de uma grande cidade. Eu não era o dono do lugar. Felizmente, eu estava alugando. Meu prédio era ocupado principalmente por aluguéis do Airbnb, o que significava um fluxo constante de pessoas diferentes entrando e saindo. Os fins de semana eram particularmente barulhentos. Os corredores e áreas comuns estavam lotados de gente de férias de outros lugares. Então havia muito mais festas naquele prédio do que qualquer outro lugar onde eu já morei. Eu trabalhava das 9 às 5 na época, então geralmente estava na cama até às 11 ou meia-noite no máximo. Não era incomum ser acordado ou ficar acordado por causa de gritos ou outros barulhos. Aprendi a conviver com isso. Não era ideal, mas mudar seria um incômodo e conseguir um bom trabalho na região. Isso aconteceu há vários anos. Era uma quarta-feira à noite, no verão. Tive um dia agitado no trabalho. Trabalhava em um escritório perto do meu condomínio, e quando voltei à noite estava ansioso por uma noite tranquila. Fiz meu jantar, assisti um pouco de TV,
e depois me acomodei no sofá com um livro. Era por volta das 11 da noite, quando o barulho começou. No início eram apenas vozes elevadas no corredor, o que não era incomum. Tentei ignorar e me concentrar no meu livro, mas as vozes ficaram mais altas. Deve ter havido pelo menos 4 pessoas gritando umas com as outras. Parecia que estava prestes a começar uma briga. Era difícil ignorar, e foi aí que minha atenção estava. Então ouvi um som de batida. Poderia ter sido alguém empurrado contra a parede. As coisas se intensificaram a partir daí. Brigas já tinham acontecido no prédio antes, mas geralmente se dissipavam rapidamente. A segurança do nosso prédio geralmente conseguia resolver a maioria dos problemas assim, e nunca tivemos que chamá-los. O prédio era equipado com câmeras, então eles geralmente estavam por cima de tudo, sempre que algo acontecia. Dessa vez, no entanto, a discussão se intensificou tão rapidamente que imagino que os seguranças não tiveram tempo de intervir. Havia pancadas e estrondos como se alguém estivesse sendo jogado. Pensei em chamar a segurança eu mesmo, mas antes que pudesse decidir, um som alto atravessou o barulho. Parecia ser um tiro. O som ecoou no corredor e um silêncio gelado se seguiu. Minhas mãos tremiam na hora, e minha mente estava em pânico. Nunca estive tão perto de uma violência tão real, quanto mais de um tiroteio. Por alguns momentos fiquei congelado, sem saber o que fazer. Senti aquele som no fundo do peito. Não tinha ideia de como um tiro poderia ser tão alto. Na verdade, chequei meu corpo para ter certeza de que não estava ferido. Era assim tão perto que parecia. Então ouvi alguém correndo pelo corredor. Os passos arranharam o carpete barato que revestia o chão e foi seguido pelo som de uma porta se batendo. Peguei meu celular e disquei para a polícia. O atendente atendeu e expliquei rapidamente o que aconteceu. Eles me disseram para ficar no meu apartamento, trancar a porta e esperar pela polícia chegar. Minha porta já estava trancada, então fui para o meu quarto e fiquei lá, andando de um lado para o outro ocasionalmente. Em minutos ouvi sirenes se aproximando. Havia sirenes tocando por aí na maioria das vezes de qualquer maneira, mas eu tinha certeza de que essas eram para nós. Ouvi os policiais lá fora no corredor conversando e se movendo. Eles bateram em todas as portas do meu andar e eventualmente chegaram à minha porta. Deixei-os entrar e eles me fizeram algumas perguntas. Contei tudo o que vi, a discussão, o barulho alto que soou como um tiro e o som de alguém correndo para longe. Eu não sabia em qual porta a pessoa entrou, mas foi uma das que ficavam perto da minha. Os policiais anotaram o que eu disse e me disseram para ficar dentro do meu apartamento. Eles disseram que tinham que verificar o resto do prédio. Tranquei minha porta e depois que saíram, fui para minha sala de estar. Ainda estava bastante abalado. Tentei me distrair assistindo TV, mas realmente não conseguia me concentrar em nada. Continuei pensando no tiro e em o quão perto estava do meu apartamento. Era assustador pensar que algo assim poderia acontecer bem ao lado de onde eu morava. O restante daquela noite foi bastante intenso. Fiquei acordado até tarde ouvindo os sons do prédio. Ouvi os policiais conversando com outras pessoas e andando por aí. Depois de um tempo as coisas começaram a acalmar, mas ainda me sentia inseguro. Pela manhã descobri mais sobre o que aconteceu. Alguém realmente foi baleado. Descobri que a vítima do tiroteio sobreviveu e estava se recuperando. A pessoa responsável foi eventualmente capturada e presa. Acontece que foi uma disputa entre 2 hóspedes do Airbnb que tragicamente se intensificou. Nos dias seguintes, a polícia voltou algumas vezes fazendo mais perguntas, tentando juntar os eventos da noite. O tiroteio mudou a atmosfera no prédio. Quando a notícia do que aconteceu se espalhou, a procura de aluguéis no prédio diminuiu. Ninguém queria mais ficar lá. A administração do prédio aumentou a segurança, mas isso não foi o suficiente para mim. Me mudei no mês seguinte. Tive que quebrar meu contrato de aluguel. Imaginei que os aluguéis voltariam ao normal uma vez que o ciclo passasse. Aquele prédio não era um bom lugar para se viver. Não conseguia mais ficar lá. Houve rumores na minha cidade sobre proibir o Airbnb totalmente. Acho que a principal preocupação são os preços dos imóveis. Não acredito que problemas como esse sejam tão generalizados. De qualquer forma, será bom para aqueles que estão tentando viver em prédios como o meu, se forem proibidos. Muitas pessoas compram esses lugares para obter renda de aluguéis do Airbnb, então seria difícil para eles. De qualquer forma, aconteça o que acontecer, eu não estarei mais lá para ver. Espero nunca mais colocar os pés naquele prédio novamente. Deixe seu like e se inscreva no canal.
Meu nome é Denis e isso aconteceu comigo há 5 anos. Meu melhor amigo é o Júlio e nos conhecemos desde crianças. Estávamos no final dos nossos 20 anos quando tudo isso aconteceu. Tanto eu quanto o Júlio somos da cidade e não tínhamos experiência real com a natureza, mas ambos queríamos mudar isso. Então, para as férias de um ano, alugamos uma cabana no Airbnb. Não era nada rústico, o lugar tinha energia, encanamento interno e até Wi-Fi. Não era o melhor Wi-Fi, mas ainda assim tinha. No entanto, estava isolado dos vizinhos. O mais próximo estava a pelo menos alguns quilômetros de distância. Tiramos uma semana de folga no trabalho, mas só tínhamos a cabana por 4 noites. A viagem foi longa, cerca de 5 horas da nossa cidade. Quando a cabana finalmente apareceu, era tão boa quanto esperávamos. Não era exatamente o que você esperaria de uma cabana. Por fora tinha revestimento de vinil, não troncos de madeira, como você imagina. Mas isso não nos importava, era a localização que realmente importava. E esse lugar era perfeito. Tínhamos uma ótima vista do alpendre, e a janela da sala de estar dava para um pequeno lago ao longe. Estacionei meu carro e ambos saímos. O anfitrião nos deu um código de chave para a porta, então peguei meu celular e fui até a porta de entrada. Quando chegamos à porta da frente, eu notei algo. A fechadura eletrônica da porta da frente da cabana estava meio quebrada. Ainda funcionava, mas estava bem solta na porta. Coloquei o código e abri, mas tenho quase certeza de que poderia ter mexido e aberto a porta se quisesse. Não parecia muito seguro, mas quando entramos, havia outra fechadura por dentro. Achamos que estava tudo bem, então deixamos isso de lado e nos acomodamos. O interior era básico, havia um único quarto e um mezanino no andar de cima. Júlio pegou o quarto e eu fiquei com o mezanino, porque o Júlio tem medo de altura. Nos acomodamos para a noite e acordamos cedo na manhã seguinte. Saímos para uma das trilhas, era bastante curta e terminamos ao meio-dia. Depois do almoço, Júlio procurou outra trilha que ficava a uma curta distância de carro. Então entramos no carro e fomos até lá. Era uma rota maior e mais estabelecida e nos levou a maior parte do dia. Quando terminamos, já estava quase escurecendo. No caminho de volta paramos em um restaurante para jantar, já que ambos estávamos com muita fome para fazer algo na cabana. Quando voltamos era por volta da 1 da manhã e estava completamente escuro na estrada. Eu achei que vi uma pessoa correndo na frente do carro a uns 30 metros de distância, e não tinha certeza se era um animal ou uma pessoa. Estávamos bem perto da cabana, então, se fosse uma pessoa, ela definitivamente estava invadindo. Nem me dei ao trabalho de mencionar isso para o Júlio porque não tinha certeza se era algo. Quando entramos, Júlio e eu conversamos por um tempo e depois fomos para a cama. Subi a alta escada para o mezanino e Júlio foi para o quarto único. Quando estava prestes a dormir, Júlio me chamou. Perguntei o que aconteceu e ele me disse para descer. Desço a escada e entro no quarto dele. Ele encontrou algo no armário. Uma mochila que definitivamente não era nossa. Era uma mochila de caminhada de tamanho médio e parecia bem suja. Havia um pequeno rasgo na lateral, mas não a abrimos e nenhum de nós a tocou. Foi estranho, para dizer o mínimo. A cabana deveria ter sido limpa e esvaziada entre os hóspedes, então encontrar pertences de outra pessoa era incomum. Especulamos sobre isso por um tempo, talvez os hóspedes anteriores a tivessem esquecido, ou talvez os limpadores se tivessem perdido. No final decidimos deixar pra lá. Não era da nossa conta mesmo. Subi a escada para a minha cama e Júlio fechou a porta do quarto dele. Devo ter adormecido porque a próxima coisa que me lembro é de ser acordado por um grito vindo do quarto do Júlio. Pulei da cama, desci a escada e corri para o quarto dele sem ter ideia do que esperar. Arrombei a porta e acendi a luz. Júlio estava de pé ao lado da cama e eu vi um homem pulando pela janela. Não consegui ver direito, só vi as costas dele e talvez uma das pernas. Ele já estava quase fora quando cheguei lá. Júlio estava apenas parado lá, tremendo, com o rosto pálido de choque. Ele me disse que acordou com um homem em pé sobre ele na cama e que ele estava revirando suas coisas. Quando Júlio gritou, o homem fugiu. Ele lutou com a trava da janela por um segundo, depois conseguiu abri-la e pulou. Nós dois estávamos muito abalados. Levou cerca de 10 ou 15 minutos até conseguirmos pensar direito. Nesse ponto, algumas das pistas começaram a fazer sentido. Achamos que o homem estava hospedado na cabana sem ninguém saber. Então, quando ficamos lá, ele deve ter decidido nos roubar. Não vi o homem direito, mas Júlio conseguiu ver melhor e não viu uma arma, uma faca ou qualquer tipo de arma.
Isso não significa que o homem não fosse perigoso, porém simplesmente não sabemos ao certo. Verifiquei o Airbnb de vez em quando para ver se o lugar ainda estava lá, e por pelo menos alguns anos depois, ainda estava funcionando normalmente. Tinha boas avaliações, muitas das quais eram depois da nossa estadia. Então acho que o cara deve ter sido pego, ou talvez ele tenha só se mudado, ou talvez o anfitrião tenha aumentado a segurança o suficiente para que ele ficasse com medo e fosse embora. Isso é bom, suponho, mas não vou arriscar outra vez com aquele lugar. Estaria muito assustado. Deixe seu like e se inscreva no canal. No verão passado, minha irmã e eu decidimos passar um fim de semana em uma chácara alugada. Era uma área para onde costumávamos ir todo verão quando éramos crianças, e como adultos queríamos voltar lá por nostalgia. Um amigo da família costumava ser dono do lugar nas proximidades, mas teve que vendê-lo anos atrás. O lugar que alugamos no Airbnb parecia quase uma casa de uma cidadezinha no meio da floresta. Havia outras 2 unidades anexadas a ela e acho que ambas estavam disponíveis para alugar também, mas só vimos uma quando estávamos no Airbnb. Era um lugarzinho aconchegante, cercado por árvores e não havia outras chácaras a 1 ou 2 quilômetros em qualquer direção, além dos nossos vizinhos imediatos. Chegamos na tarde da sexta-feira. O caminho era uma longa estrada de terra mal larga o suficiente para um único carro. Quando estávamos entrando, vimos um homem caminhando pela beira da estrada. Ele era de meia idade, usava um boné azul e tinha cabelos compridos saindo do boné. Ele vestia uma camisa de flanela vermelha. Pensamos que ele seria um dos nossos vizinhos, mas quando chegamos à chácara e conhecemos as outras pessoas, descobrimos que ele não era. As chácaras eram charmosas, com uma pequena varanda na frente e outra atrás. Havia uma lareira por dentro com um pequeno sofá e 2 cadeiras na frente dela. Passamos a noite cozinhando, jogando jogos de tabuleiro e simplesmente aproveitando a companhia um do outro. O primeiro indício de que o nosso fim de semana tranquilo poderia ser perturbado veio logo na primeira noite. Estávamos sentados na sala de estar conversando em volta da lareira quando bateram na nossa porta. Não estávamos esperando ninguém, então foi uma verdadeira surpresa. Foi ver quem era mesmo assim. Minha irmã seguiu de perto. De pé na varanda estava um homem que vimos à beira da estrada quando estávamos chegando. Abri a porta só um pouco, deixando a corrente na fechadura. Ele explicou rapidamente que estava procurando seu cachorro perdido e perguntou se nós tínhamos visto ele. Dissemos que não tínhamos visto nenhum cachorro e oferecemos para ficar de olho. Ele resmungou algo e então desapareceu na escuridão crescente da noite. Como amante dos animais, pude entender, mas achei estranho que o tivéssemos visto hora antes, sem nenhum cachorro. Se meu cachorro estivesse desaparecido por horas, eu já estaria batendo nas portas muito antes. O homem também não parecia muito preocupado. Eu não tinha certeza se ele estava fingindo, mas para mim não fazia sentido. No dia seguinte, ouvimos novamente. Ele estava passando pela frente da nossa chácara, ainda sem o cachorro. Ele não veio à porta e não nos viu olhando para ele pela janela. Sua presença era perturbadora, mas tentamos ignorar nossas preocupações pensando que talvez ele estivesse desesperado para encontrar o cachorro. No entanto, algo mais aconteceu naquela noite. Houve outra batida na nossa porta, muito parecida com a da noite anterior, mas dessa vez era bem mais tarde. Muito mais tarde do que antes. Olhei pela janela e vi que era o mesmo homem. Dessa vez, não abri a porta. Apenas disse: "Posso ajudá-lo?" Ele alegou que seu carro estava quebrado e precisava do nosso telefone para pedir ajuda. Sua aparência estava mais desalinhada que no dia anterior e havia uma certa intensidade em seus olhos que nos deixou nervosos. Disse a ele através da porta fechada que eu ligaria para pedir ajuda, mas quando fui pegar meu telefone, descobri que não havia serviço. O serviço já era fraco desde que chegamos, mas naquele momento tinha sumido completamente. Disse a ele que meu telefone não estava funcionando e sugeri que ele pedisse ajuda em um dos outros vizinhos. Então fechei as cortinas e me sentei no sofá com a minha irmã. Cochichamos sobre o cara enquanto estávamos lá. Podíamos vê-lo através de uma das frestas nas cortinas. Ele continuou andando por aí, parando ocasionalmente para bater na porta ou na janela. Ele estava nos pedindo para abrir, não de uma maneira agressiva, mas de uma forma mais brincalhona, mas realmente assustadora. Me lembrou algum tipo de palhaço de filme de terror. Era como se ele estivesse brincando conosco. Minha irmã e eu ficamos acordados a noite toda, mantendo vigilância. Movemos móveis na frente da porta, falamos em sussurros e nos assustamos com cada barulho.
O homem ficou em nossa varanda por horas, andando de um lado para o outro. Eventualmente, ele se sentou nos degraus, como se estivesse esperando que mudássemos de ideia. Observamos tudo através de uma fresta nas cortinas. Quando a primeira luz da manhã surgiu, estávamos exaustos e determinados a partir. Empacotamos nossas coisas silenciosamente e nos movemos rapidamente. O homem ainda estava do lado de fora, agora dormindo na varanda. Conseguimos passar por ele, entrar em nosso carro e partir sem acordá-lo. Enquanto deixávamos a chácara para trás, o alívio era palpável. Não paramos até a cidade mais próxima. Lá, ligamos para a polícia e relatamos o que aconteceu. Também ligamos para o nosso anfitrião do Airbnb, que chocantemente pareceu bem surpreso. Descobrimos que isso não era a primeira vez que acontecia. O anfitrião parecia achar que o homem não era perigoso, mas quando lhe contamos que o cara literalmente dormiu na varanda, ele ficou chocado. Espero que ele tenha feito algo a respeito. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem!